Diz assim a palavra do Senhor: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Vamos ler novamente? O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós precisamos de Ti agora, Deus, ao sermos instruídos pela Tua palavra. Acabamos de cantar, Deus, que o Senhor é fiel. Ó Deus, o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado da igreja do Senhor. O Senhor tem mostrado o amor diariamente na nossa vida. E Pai, uma das expressões de amor é o Senhor se revelar a nós através da Sua palavra. E por isso, Deus, clamamos ao Senhor que Tu possa nos orientar através dela, e que nós possamos ter nesse momento sabedoria divina para entender os intentos do Senhor, a vontade do Senhor, a fim de que possamos ser transformados de glória em glória à imagem do Senhor Jesus Cristo. Fala com a Tua igreja, Pai. Fala com o povo do Senhor. Ministra ao nosso coração. Que a Tua palavra seja pregada com fidelidade nessa noite, e que toda a glória seja a Ti, Pai. É no nome de Jesus que oramos e clamamos. Amém. Eu estou tentando reformar a minha casa, e aqui, para quem já fez alguma reforma em casa, sabe o quanto isso é terrível. Você quebra um lugar e de repente, atrás da parede, você descobre uma outra coisa que você nunca imaginou que você ia precisar gastar dinheiro naquilo ali, né? Eu levei o pedreiro essa semana lá, e eu estou tentando fazer uma sala lá, num local onde havia uma área totalmente de luz, e a gente está tentando colocar um telhado em um lugar lá que não há ainda, e ele estava observando o muro, então, ali que já havia sido construído por um outro pedreiro, e a gente estava conversando, ele falando dos orçamentos, ele passando a lista, e de repente ele observa no muro e fala o seguinte: Azaf, temos um problema. Eu falei: sério? Temos um problema. Uma trinca aqui nesse muro. Você consegue ver essa trinca? É uma trinca de fora a fora, né? Desde lá de cima do muro até embaixo. E eu falei assim: poxa, mas eu pedi ao pedreiro para fazer até com um tijolinho de muro para ficar bem resistente. Ele falou: mas eu colocou a coluna. Tinha que ter uma coluna aqui para que pudesse ser mais forte, para que não houvesse trinca. Ele vai continuar trincando. Se a gente não fizer uma coluna e amarrar esse muro, a gente não vai conseguir nem até mesmo colocar o telhado, a não ser que coloque, né? E no futuro vai dar ruim, né? Aí eu falei: poxa vida, vamos ter que fazer uma coluna então. Enquanto eu ouvia isso, eu começava a pensar naquilo que vamos conversar nesse mês todo, os pilares da fé. Quando eu olhei para a minha casa, eu comecei a olhar: poxa, é importante se ter pilares na casa, colunas na casa, para que ela se mantenha firme, para que ela tenha uma durabilidade. Enquanto eu pensava nisso, eu relembrava também dos pilares essenciais para uma igreja, os pilares essenciais para o povo do Senhor, os pilares essenciais que são importantíssimos para a igreja do Senhor se manter em pé. Enquanto eu observava ele falando e a gente conversando, né, eu comecei a imaginar
o quanto esses pilares, se eles não estiverem bem sólidos, arraigados na igreja do Senhor, se eles não tiverem de forma precisa e pontual na vida diária da igreja do Senhor, o quanto a falta deles pode ser destrutiva para uma igreja. O quanto a falta desses pilares podem, de fato, afetar a jornada de uma igreja. E como a gente está pensando então nesse tema, nós precisamos olhar então para a reforma protestante, como já temos pensado na escola bíblica dominical. Homens piedosos trabalharam com a igreja da época pilares que haviam sido esquecidos pela igreja do Senhor. Pilares que homens e mulheres, muitos deles, nem sabiam sequer o que eram. Muitos deles, quase todos, nunca ouviram falar sobre esses pilares. E então, quando a gente olha para a história da igreja, quando a gente olha para a reforma protestante, quando a gente olha para esse homem chamado Martinho Lutero, um monge agostiniano, lutando para de fato trazer essas verdades, eu comecei a me perguntar, eu comecei a me questionar: será que essa reforma não precisa acontecer de novo? Será que aquilo que esses homens proporam não precisa ser revisto novamente pela igreja do Senhor? Nessa noite nós vamos conversar especificamente sobre um pilar da igreja do Senhor. E esse pilar se chama somente a Escritura, somente a palavra de Deus. Martinho Lutero, assim como eu disse, ele era um monge agostiniano, alguém totalmente envolvido com a igreja, incomodado então, lendo as Escrituras, ele observou e viu que tudo aquilo que ele estava vivendo, que a igreja estava vivendo, que a igreja ensinava, era tudo ideologia humana. Tudo que era ensinado, tudo que era pregado, era filosofia humana. Nada dizia sobre a palavra de Deus. Um dos maiores incômodos de Martinho Lutero foi com as vendas das indulgências. E a gente ouviu isso na escola bíblica dominical. E quando eu pensava e meditava nesse tema, e pensava até mesmo nas indulgências, ouvi o Gabriel falar hoje, eu falei: poxa vida, mas me parece que a gente está vivendo tudo isso. Isso continua. A gente vê homens e mulheres vendendo o quê? A fé. Homens e mulheres tentando alcançar a glória, o reino de Deus, através de barganhas. Homens e mulheres que ensinam, que se dizem líderes, que se dizem pastores, ensinando o povo que existe outras formas de alcançar o reino de Deus. Um certo homem chamado John Tetzel, ele era um camarada que andava com a caixinha, passando de igreja em igreja para pegar o dinheiro do povo. E naquela época estava então sendo construída a grande catedral de São Pedro, a grande basílica de São Pedro. Tem uma frase dita por Tetzel que diz o seguinte: tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Tão logo uma moeda na caixa cai, a alma do purgatório sai. Essa era uma doutrina, uma fala que a igreja acreditava e a igreja cria nisso na sua jornada. E quando a gente olha para uma frase dessa, e a gente olha para as 95 teses que Martinho Lutero
fixou na porta. Nós conseguimos imaginar e pensar um pouquinho o que Martinho Lutero estava vivendo e estava questionando na igreja da época. O parágrafo 27 e 28 do Martinho Lutero, das suas teses, diz o seguinte: o confronto com a igreja. Pregam doutrina mundana os que dizem que, tão logo o tilintar da moeda lançada da caixa, a alma sairá voando do purgatório para o céu. 28. Certo que ao tilintar a moeda da caixa, pode aumentar o lucro e a cobiça, a intercessão da igreja, porém, depende apenas da vontade de Deus. Martinho Lutero questionou tudo isso que a igreja vivia, tudo isso que as pessoas estavam vivendo e que diziam que era as verdades do Senhor Jesus Cristo. Martinho Lutero foi alcançado quando ele decidiu, de fato, ler a palavra de Deus. Martinho Lutero foi atraído ao Senhor, atraído à palavra, quando ele decidiu se dedicar ao estudo da palavra de Deus. Meus queridos, a igreja no século XV, e aliás, por um longo período, a igreja no século XV não cantava como nós acabamos de cantar. Os líderes da igreja contratavam os melhores corais da época, colocavam lá na frente da igreja, eles cantavam os louvores, muitos deles em outras línguas que as pessoas nem entendiam, latim e dentre tantas outras. Esse era o louvor da igreja. Os pobres, estou vendo a Manuela, o Tico, a Lucimara, o Anderson, o Sr. Eliseu está lá no fundinho. Vamos dizer, eles são os pobres, é a ralé, só senta no fundo. Não podiam sentar na frente, não tinham acesso a locais onde a igreja estava reunida. Não somente isso, mas o culto público, entre aspas, um culto, nem sei se eu posso dizer a palavra culto, era pregado em latim, onde ninguém entendia. As mensagens, tudo aquilo que era pregado, ninguém entendia. Ninguém podia ter uma Bíblia. O povo não tinha Bíblia. O povo não podia ter acesso, somente os religiosos, aqueles que têm o maior nível de conhecimento podem ter acesso a isso. O povo não sabia ler a palavra de Deus. Como também uma proposta da Igreja Católica, de fato, era manter isso. Eles não queriam que o povo aprendesse a ler, e muito menos a escrever, para que não houvesse um entendimento real daquilo que estava acontecendo. Um pouquinho da situação do século XV, do século XVI, da igreja. E a igreja está inserida nesse ambiente da época, onde então se levanta esse homem com um único alvo específico. E o Gabriel falou muito hoje sobre isso. Trazer novamente a centralidade das Escrituras. Trazer novamente a Bíblia para o centro das atenções. E ver o que ela realmente diz. O que ela realmente quer falar. O que ela realmente fala sobre a salvação. Mas havia um problema naquela época. E um problema também que acontece muito nos nossos dias. Eu fiz uma paráfrase aqui de uma frase do Franklin Ferreira, e eu gostaria de ler para vocês. A Escritura não é validada pela igreja, mas a igreja é convalidada pela Escritura. Tudo aquilo que acontecia na época, a igreja precisava validar. Se ela não validasse, não tinha importância.
Ou seja, a igreja estava acima do quê? Da palavra. E a igreja determinava tudo aquilo, então, que as pessoas precisavam viver. Ou seja, a Escritura não é validada pela igreja, mas a igreja é convalidada pela Escritura. A Reforma Protestante, então, questionou tudo isso. A Reforma Protestante, então, avançou, questionando aquilo que de fato estava acontecendo. E assim como eu estava dizendo, nós precisamos fazer uma avaliação sincera, hoje, em pleno século XXI, sobre a nossa igreja, a igreja brasileira. A face mais visível da igreja brasileira mostra pastores que ensinam a mensagem da prosperidade. Talvez aqui muitos homens como John Textor. Políticos que usam o adjetivo evangélico de forma nada nobre. Pregadores que trocaram a mensagem do evangelho por algum tipo de noção de autoajuda. Ou ainda alguns escritores e formadores de opinião que, em ruptura com a fé, também são rotulados como evangélicos, mas negam a autoridade da Escritura e assumem posições doutrinais e éticas em dissonância com a tradição cristã. Ferreira fala sobre isso, e esse é o cenário que eu e você vivemos. Esse é o contexto que muitas igrejas nesse exato momento estão vivendo, estão ouvindo mensagens sobre autoajuda e ouvindo mensagem sobre prosperidade, o evangelho da prosperidade. E assim como Martinho Lutero constatou, nós também podemos constatar que essas igrejas estão o quê? Longe da verdade, longe da palavra de Deus, longe daquilo que Deus estabeleceu nas Escrituras. E nós vemos igrejas e igrejas vivendo essa triste realidade, igrejas que não se importam com a palavra, igrejas que valorizam 1 hora, 2 horas de louvor e 5 minutos de estudo da palavra de Deus, igrejas que durante a semana não pegam as Escrituras para ler, para fortalecer a sua fé através da palavra de Deus, igrejas que são neófitas, que têm pouquíssimo conhecimento como um novo convertido, que não avançam no conhecimento da palavra de Deus, para serem transformadas à imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento várias reformas acontecendo. Nós acabamos de ler um texto sobre Isaías, o Senhor dizendo no incômodo dele: estão vivendo aquilo que os homens estão ensinando, não o que a lei diz. Confrontação. Eu me lembro do rei Josias. O servo vem correndo até o rei: olha, rei, encontrei um negócio lá no templo, eu nem sei o que é. E de repente ele começa a ler e ele vê que é a lei do Senhor, esquecida pelo povo, ninguém mais lia, ninguém buscava o Senhor. E então o povo é exposto à centralidade da palavra. Quando chegamos no Novo Testamento, o cenário é o mesmo. E eu gostaria que você pegasse sua Bíblia novamente, e nós vamos ler o texto, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Texto esse, que até mesmo a gente já estudou ele, quando estávamos aí na série de mensagens, Jesus, o servo perfeito. A gente vai ler esse texto, nós vamos rapidamente trabalhar com ele, e nós vamos observar também um outro texto do Antigo Testamento do profeta.
Mas nós vamos observar que Jesus estava propondo uma reforma na sua época também. Evangelho de Marcos 7, a partir do versículo 1, diz o seguinte: certo dia, alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus. Estamos falando de quem? Daqueles da época que diziam que tinham o maior nível de conhecimento da palavra. Eles estão diante de Jesus. Observaram que alguns de seus discípulos comiam sua refeição com as mãos impuras, ou seja, sem lavá-las, pois todos os judeus, sobretudo os fariseus, não comem sem antes lavar cuidadosamente as mãos, como exige o quê? A tradição dos líderes religiosos. Quando chegam no mercado, não comem coisa alguma sem antes mergulhar as mãos em água. Essa é apenas uma das muitas tradições às quais se apegam, como a lavagem de copos, jarras e panelas. Então os fariseus e mestres da lei lhe perguntaram: por que os seus discípulos não seguem a tradição dos líderes religiosos? Eles comem sem antes realizar a cerimônia de lavar as mãos. E Jesus respondeu: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito, pois escreveu: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Sua adoração é uma farsa, pois ensinam doutrinas humanas como se fossem mandamentos de Deus. Vocês desprezam a lei de Deus e a substituem por sua própria tradição. Somente até aqui. Jesus vai continuar confrontando eles, porque ele vai apontar uma área que é a questão de honrar pai e mãe, no qual eles estavam fazendo uso da tradição para justificar os seus atos. Meus queridos, eles estavam vivendo as tradições que haviam sido ensinadas para o povo, para que eles pudessem então praticar. Vou usar um exemplo aqui para ficar mais claro. Por exemplo, talvez muitos aqui já tenham visto um comentário bíblico, ok? Comentário bíblico é divino? Hã? Não. Comentário bíblico é inspirado por Deus? É? Não é. Comentário bíblico, assim como nós temos hoje em mãos, já existia naquela época. Existiam comentários da Torá, da lei do Senhor. E o que estava acontecendo era que os homens religiosos, o povo de Israel, estava colocando os comentários acima do que a palavra de Deus dizia. Os homens estavam valorizando mais o comentário bíblico, a tradição religiosa, aquilo que eles estavam ensinando para o povo, as interpretações do que a palavra de Deus. E aí nós conseguimos observar algumas coisas. Jesus ele é questionado por conta dos discípulos não comerem com as mãos impuras. E é interessante a indagação, que não diz o seguinte: olha, a lei de Deus diz assim. Olha só que interessante. Mas a pergunta fala sobre o quê? A tradição diz assim. A tradição que sempre foi praticada, assim o foi e o sempre será, diz isso. Essa prática era a exigência da tradição dos líderes religiosos. As tradições, nós vamos considerar daqui a pouco, elas têm o seu grau de importância, mas elas não podem estar acima das Escrituras. Elas não podem ser a resposta final. Jesus então diz que a prática deles não era o mandamento de Deus, e
que a prática deles estava anulando a palavra de Deus. Jesus, em poucas palavras, estava dizendo: vocês não estão vivendo a palavra, vocês estão vivendo qualquer outra coisa, menos aquilo que a palavra de Deus diz, menos aquilo que as Escrituras dizem. E aí eu te pergunto uma coisa: qual é a sua fonte de espiritualidade? Na sua jornada, na sua vida diária, qual tem sido a sua fonte primária? A fonte que você busca as respostas para tudo aquilo que você faz, pensa, idealiza, sonha. Qual tem sido a sua fonte? Por um longo período, as tradições orais foram criadas no esforço de esclarecer o caminho para a santidade, confirmada e ensinada na lei escrita, a Torá. Essas tradições foram desenvolvidas como uma cerca em volta da lei escrita, para proteger e instruir os fiéis a cumpri-la. Então a tradição ela foi criada para tentar promover alguma coisa para o povo da época. E até mesmo nos nossos dias existem muitas tradições que às vezes praticamos, que têm a ideia também de proteger, de criar cercas, para promover o quê? A santidade. Mas assim como o David aqui considera, né, essas tradições elas foram desenvolvidas como reflexo da palavra, mas elas não são a palavra de Deus. Ela é simplesmente um comentário da mesma. Então, eles estavam negligenciando o mandamento de Deus. Eles deixaram de lado o mandamento de Deus e eles não buscavam mais o entendimento da palavra para responder às demandas da vida diária do povo. Olhando para essa confrontação de Jesus, a gente precisa considerar algumas coisas. A primeira, a palavra de Deus sempre será a direção a ser seguida na jornada do discípulo. Mas o que temos visto é o inverso disso. A palavra de Deus se tornou a última coisa a ser consultada ou considerada para dar respostas para a jornada de muitas pessoas. A palavra de Deus se tornou a última opção para a vida de muitas pessoas e de muita gente que se diz cristão. Deus, a segunda coisa, Deus é criador de todas as coisas e principalmente sobre todas as esferas do saber. Deus criou tudo. E Ele também criou a matemática, Ele criou a filosofia, a história, todas essas esferas do saber. Porém, o que a gente tem visto é que essas esferas são a resposta final para tudo aquilo que nós vivemos na nossa jornada. Nós vemos isso. Seu professor da universidade fala sobre isso. Seu professor da escola ensina sobre isso. Que nós podemos encontrar respostas, nós podemos interpretar o mundo, nós podemos ter uma visão correta do mundo a partir dessas ciências. Será? A Bíblia deve ser o óculos que vai nos ajudar a interpretar todas essas ciências. Sem a palavra nós não vamos conseguir chegar a lugar algum. A terceira coisa, a sabedoria bíblica não é mais aplicável a todas as áreas da vida. Ela se tornou obsoleta, ficou no passado. Ela não responde mais às demandas do nosso presente século. As pessoas não conseguem compreender que as Escrituras que aperfeiçoam o homem, assim como Paulo disse a Timóteo, você quer se tornar um homem perfeitamente habilitado, você precisa da palavra de Deus. Mas hoje, as pessoas, a igreja muitas vezes busca encontrar a sabedoria em qualquer outro lugar, fora da palavra de Deus.
E assim como eu disse, nós vamos fazer uma dobradiça. Eu queria que você voltasse os olhos agora para o Antigo Testamento. Nós vamos olhar uma passagem também que fala sobre esse abandono da palavra. Jeremias capítulo 2, a partir do versículo 10. Um texto bonito, um texto encorajador, aterrorizante por conta daquilo que está acontecendo. Jeremias capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 10. Diz o seguinte a palavra de Deus: vão para a terra de Chipre, no oeste, e vejam. Vão para a terra de Quedar, no leste, e prestem atenção. Alguém já ouviu falar de algo parecido? Verso 11. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? O meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois o meu povo cometeu duas maldades: abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. O povo de Israel tomou duas atitudes terríveis. O povo de Israel abandonou o próprio Deus, a própria fonte de toda a palavra divina, e o povo decidiu cavar cisternas furadas que não retêm água, achando que iam se dar bem, ao ponto de até mesmo os próprios construtores passarem sede por construírem essas cisternas. E o que Deus está falando através do profeta é que o povo tentou se autoalimentar, o povo tentou viver a partir da sua própria força, o povo deixou de lado a palavra de Deus, que é a fonte a jorrar, que é a fonte viva, e decidiram viver a partir de si mesmo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, olhamos para aquilo que Jesus confrontou, olhamos para aquilo que estamos vendo agora com o profeta Jeremias, olhamos para o passado e nos lembramos de Martinho Lutero. Meus queridos, quantas vozes diariamente nos induzem a tantas e tantas coisas que não condizem com a palavra de Deus. Quantas e quantas vozes anunciaram a você zilhões de coisas durante toda essa semana que não condizem com a palavra de Deus. Quantas vozes, quantas revelações. E a pergunta a ser feita é: qual voz você vai ouvir? Qual voz você vai valorizar? Qual voz você vai literalmente decidir seguir? Meus queridos, em todo momento a gente está sendo instruído. Em todo momento. Se você acha que não, tenha certeza. Sim, em todo momento você está sendo instruído em alguma coisa, seja por bem ou seja por mal. Se você pega o seu jornal e começa a ler, de alguma forma você pode reter instrução daquilo que você lê nele. Se você liga a sua televisão, você é instruído. Se você pega ali as suas redes sociais e começa a deslizar os dedos ali, você é instruído de alguma forma. Nós diariamente retemos conhecimento.
lidamos com conhecimento, seja ele bom ou mau. Mas a grande questão é o que temos assimilado, o que temos atraído para a nossa vida, o que temos colocado como aquilo que de fato vai nortear toda a nossa jornada discipular. Meus queridos, muitos e muitos têm sido educados, muitos têm recebido várias informações longe das Escrituras. Quantos de nossos filhos são expostos a isso todo o dia? Quantos de nossos filhos são instruídos a coisas pecaminosas todos os dias? Eu vou contar um exemplo bem bobo. Lá em casa, Suzana agora aprendeu a assistir televisão, né? Ela gosta dos desenhos, né? E a gente está ligado para olhar aquilo que ela assiste. E a Bárbara me chamou a atenção. A Bárbara tinha colocado num canal essa semana para ela assistir, desses fechados, e a gente estava lá. E eu estava digitando no notebook, a Suzana sentada assistindo e a Bárbara arrumando as coisas. E a Bárbara já tinha falado no dia anterior: Azaf, cuidado, porque tem algumas coisas que induz a nossa filha a aprender coisas erradas, a pecaminosidade. Eu estava lá ouvindo e tal, digitando, e de repente, sabe quando você ouve uma coisa e fala: epa, o que é isso? E através de uma musiquinha, o bebezinho que rastejava no chão como alguém, um ser tão inofensivo, ele estava aprendendo a mentir para o pai dele. Porque ele ia lá, tomava algo da gaveta, e o pai perguntava: viu, você pegou alguma coisa? Não, eu não peguei. Ah, mas você pegou? Não, eu não peguei. E aí o pai, com a musiquinha, né, toda cantando, toda alegre, feliz, né? Ele pegava a criança, levava lá na sala, sentava no sofá, né, da sala, lá no desenho. Aí o pai ia embora e de repente a criança voltava de novo e abria uma outra gaveta. E pegava uma outra coisa e o pai aparecia: o que você pegou? O que está atrás de você? Não, eu não peguei nada. Nada. Gente, parece uma coisa tão simples e boba. Mas é a partir disso os nossos filhos são educados, expostos a toda a pecaminosidade. Estou falando de um exemplo corriqueiro, porque eu poderia deixar minha filha assistindo ali, olha, o canal infantil, e não está nem aí para aquilo que ela está vendo. Mas nós somos expostos, os nossos filhos são expostos. E a grande pergunta é: o que direciona? Qual é a fonte da sua espiritualidade? Qual é a fonte? Qual é a fonte da sua espiritualidade? Assim como nós olhamos para esse texto, é a água viva? É a palavra de Deus? Ou é a cisterna que a gente tem cavado com a nossa própria força? Cisternas rachadas que não vão conseguir reter nada. Eu queria propor para nós aqui algumas afirmações sobre a palavra de Deus. Algumas afirmações que o Gabriel já comentou aqui na nossa escola bíblica, mas que a gente precisa se lembrar diariamente. Diariamente. A primeira delas diz o seguinte: meus queridos, a palavra de Deus, ela tem um testemunho fiel. A palavra de Deus, ela é digna de aceitação. O salmista, no Salmo capítulo 19, versículo de número 7, ele vai dizer o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. A lei do Senhor, ela é perfeita, ela cura a alma. A palavra de Deus, as Escrituras, ela tem um testemunho fiel.
ela tem um valor incalculável. E o salmista Davi está falando sobre isso, que o testemunho do Senhor, ele é fiel. Só que, se ele é tão fiel assim, por que não buscamos a fonte da água viva com regularidade para tomar dela, para beber dela? Uma fonte a jorrar, uma fonte que não para de sair água, uma fonte que ilumina o nosso coração. A palavra de Deus tem todo o poder. A segunda coisa, estar no centro da igreja. A Bíblia, a palavra de Deus, precisa estar no centro do nosso coração. Ela fundamenta tudo, e não os homens, não as ideias. A Bíblia precisa estar no centro de todas as nossas decisões. A Bíblia precisa estar presente nos cultos. A palavra de Deus, ela precisa estar em destaque em tudo que a igreja faz. E isso é revelado na fidelidade do ensino que a igreja comunica. Isso demonstra se a palavra de Deus ela é central na igreja, quando você ouve aquilo que é ensinado na igreja, aquilo que é pregado na igreja, aquilo que os nossos filhos aprendem nas classes, com os professores. Tudo isso demonstra se a igreja é centrada na palavra ou ela não é centrada na palavra. E meus queridos, uma igreja forte, uma igreja sem trincas, uma igreja que caminha para a glória de Deus, tem como pilar a suficiência somente a palavra de Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. O centro da igreja precisa ser as Escrituras. Jesus, no diálogo, o que ele vai fazer? Ele vai trazer à mente dos fariseus: olha, a lei do Senhor diz isso. Jesus demonstra que a sua jornada ministerial está baseada na palavra, na lei, naquilo que Deus escreveu através dos homens inspirados por Ele. Uma terceira coisa, a Bíblia, ela é o único meio pelo qual nós podemos conhecer Jesus Cristo. Gente, tem tanta gente tentando encontrar Jesus em outras fontes. Tem tantas pessoas achando, né, que a novelinha lá que você assiste, né, que conta as histórias de Jesus, que lá de fato você está aprendendo sobre Jesus. Não. A Bíblia é o meio pelo qual você conhece Jesus. A Bíblia fala sobre Cristo de ponta a ponta. A Bíblia aponta Jesus Cristo desde o início da criação. Jesus Cristo mesmo diz: olha, os profetas falaram de quem? Sobre mim, sobre o Messias. Não existe outro lugar no qual nós possamos aprender sobre Jesus a não ser a palavra de Deus. A palavra de Cristo, a palavra, a Bíblia, ela é suficiente para nos ensinar sobre Jesus Cristo. E a última, a Bíblia, ela é a autoridade suprema sobre vida e doutrina. Nada está acima dela. Nada está acima das Escrituras, ela é suprema. Ela não contém erros. Ela não expõe a coisas que gerem nela mesmo dúvidas e questionamentos, ao ponto de acharmos a Bíblia uma confusão, ao ponto de acharmos que esse livro contém erros. Não, a Bíblia, ela tem autoridade, e essa autoridade é suprema.
que mais me entristece, muitas vezes, quando eu ouço líderes conversando comigo e pessoas que vêm conversar comigo, falando sobre determinada igreja, é quando homens e mulheres decidem ensinar vida e doutrina fora da Bíblia, fora das Escrituras, demonstrando que aquilo que acham, aquilo que foi e assim sempre o será, precisa ser vivido assim. Eu não me lembro ao certo dessa história, mas eu guardei para contar ela agora, de todos os detalhes, mas os detalhes que eu me lembro foi há muito tempo atrás. Fui convidado para pregar numa igreja, e estávamos lá dentro, tentando arrumar algumas coisas, e de repente um jovenzinho quis me ajudar a mexer em algumas coisas, né? E até eu tinha comentado, vamos esperar o líder da igreja chegar para não dar ruim, né? Não. E eu já sabia um pouquinho do perfil da igreja, falei, vai dar ruim. Tá ruim. Aí de repente ele pegou a mesa lá da frente da igreja, e ele colocou alguns acessórios que iam ser usados durante o culto, né? E algumas coisas foram colocadas também para o lado de fora. E de repente chegou a pessoa. Ele disse o seguinte: aqui nessa igreja sempre foi assim e sempre será. Aqui nessa igreja tudo que entrou foi consagrado ao Senhor. Nada vai ser usado para qualquer outra coisa se não for para o Senhor. Então essa mesa só vai ser usada para a ceia, só para colocar os elementos da ceia. Não vai ser usada para nenhuma outra coisa. Rapaz, eu comecei a lembrar da minha igreja. Falei, nossa, tem uma mesa da igreja aqui que é tão forte que o pessoal até troca lâmpada com ela que eu não sobe aqui. Falei, se ele for lá na minha igreja vai ser um escândalo, né? Olha a percepção. E o que o irmãozinho fez para não constranger? Colocou tudo de volta. Colocou lá a mesa no lugar, trouxe de volta as coisas. Algo que eles estão vivendo há muito tempo. E porque o irmão falou e foi assim, e sempre será assim. Sempre assim o será. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Lembrem-se, não estou criticando a tradição como um todo, mas a tradição, quando ela se torna acima da palavra, acima das Escrituras, a gente precisa reavaliar se de fato a palavra é suprema no meio do povo do Senhor. A Bíblia de Genebra, no seu comentário em 1560, diz o seguinte: a Bíblia é a luz para os nossos caminhos, é a chave para o reino do céu, nosso conforto na aflição, nossa proteção e a espada contra Satanás, a escola de toda a sabedoria, o espelho no qual contemplamos a face de Deus, o testemunho do seu favor e o único alimento e nutrição das nossas almas. A única fonte é a palavra de Deus. Eu termino deixando aqui para nós algumas aplicações. A primeira delas: valorize a pregação da palavra de Deus no culto público. Valorize quando a palavra de Deus é pregada, quando nós nos reunimos. Seja aqui, seja no grupo pequeno, seja no encontro de casais, seja no encontro de mulheres, seja onde for, valorize a palavra de Deus. Valorize a palavra de Deus. Meus queridos, leiam a Bíblia na frente dos seus filhos. Leiam as Escrituras de forma exposta para os seus filhos, para que eles compreendam que você valoriza a palavra. E
consequentemente eles vão entender gradativamente a importância do valor da palavra. Meus queridos, frequentem as reuniões regularmente. Não porque eu vou estar aqui, não porque o fulano vai estar aqui, porque você vai ouvir a palavra. Valorize a palavra. Valorize todo momento de ensino da palavra de Deus. Uma segunda coisa, se a Bíblia foi dada a todos, busque o seu ensinamento com amor e dependência do Espírito Santo. Coloque ela como prioridade diária. Meu querido, nós temos vivido a era, nunca se falou de disciplina, sobre ser fitness, como emagrecer, tem que fazer academia, quer ficar bom, quer ficar com a saúde boa. A gente ouve aí, você quer ser bem dotado aí no conhecimento, tem que ter disciplina. E parece que isso nunca se enquadra no âmbito da espiritualidade. Uma coisa fora de série. Nunca se encaixa na espiritualidade. Não, mas caminhar na esteira é minha prioridade. Não, mas levantar os pinos lá na academia é minha prioridade. Não, mas ir no shopping curtir o cinema é minha prioridade. Meu querido, coloque como prioridade a palavra. A palavra. A primeira coisa que precisamos ter anseio no nosso dia é de ler a palavra. A primeira coisa ao acordar, você tem que pensar: que horário eu vou ler a palavra hoje? Estabeleça isso como prioridade, porque se você quer ter a palavra de Deus te educando, te levando a uma maturidade cristã e conduzindo toda a sua família diante das bênçãos do Senhor e diante de uma vida no reino do Senhor, a palavra precisa se tornar algo que você viva, que você a busque diariamente. Prioridade é a busca pela palavra. A prioridade da sua jornada é a palavra. Eu nunca me canso de lembrar do meu avô. Não é porque ele não está aqui não que eu estou falando isso, mas eu sempre falava sobre isso. Se tem alguém que me ensinou sobre a prioridade na palavra, era aquele homem. Eu me lembro zilhões de vezes que eu o vi sentado na sua sala, lendo a palavra de Deus, todos os dias. Todos os dias. E digo isso porque eu via, porque em grande parte da vida do meu pai, ele trabalhou ao lado da casa do meu avô. E todo dia eu via ele lendo a palavra. Porque ele entendia que isso era prioridade para ele. Uma terceira, caminhe no texto bíblico. Seja criterioso com aquilo que você ouve. Meus queridos, hoje a gente tem acesso a tanta coisa boa no YouTube, no Google, se a gente pesquisar, mas a gente tem acesso a tanta coisa ruim, há muita coisa ruim, há muita coisa que você fala: meu Deus, como essa pessoa teve coragem de falar isso. E as pessoas assistem isso e nós somos expostos a isso. Cuidado com pregações moralistas, cuidado com pregações que idolatram a nossa pessoa, valorizam mais o eu do que Jesus Cristo, valorizam mais você e eu do que o Todo-Poderoso. A quarta e penúltima, meu querido, leia a Bíblia buscando encontrar Cristo de ponta a ponta. Leia a palavra de Deus buscando encontrar Cristo, porque Ele é o nosso bem. Ele é a pessoa que continua a nos transformar, nos fazer a imagem e semelhança dele através do Espírito Santo que habita dentro de nós.
Ou seja, coloque a Bíblia em sua mesa quando for estudar. Ore e peça ao Senhor: Senhor, que eu encontre Cristo aqui, que eu veja Cristo, que eu contemple a beleza do Senhor Jesus Cristo. E a última, meu querido, nós precisamos crer que a Bíblia é suficiente. Você precisa crer que a Bíblia é suficiente. Tu não precisa de mais nada. Tudo o que você tem está aqui, na palavra de Deus. Tudo o que você precisa para a sua jornada está aqui. Como os antigos falavam dos cristãos, tudo está contido no livro preto, no livro de capa preta, chamado Bíblia. Ela é suficiente. Meus queridos, a reforma protestante varreu a Europa. Quando Martinho Lutero então começou a questionar a igreja, ele começou a entender que aquilo não estava certo, e ele sabia que a igreja, homens e mulheres, precisavam ler a Bíblia. Começa então um grande movimento na Europa, onde as escolas começam a surgir, por conta da reforma protestante. As pessoas começam a aprender a ler. Martinho Lutero traduz a Bíblia para que as pessoas tivessem acesso à Bíblia. A Bíblia começa a ser impressa para que as pessoas tivessem ela em suas mãos. E a fidelidade daquele homem em dizer que a Bíblia é suficiente, que a Bíblia, Deus quer falar com a igreja dele através da sua palavra, moveu o mundo da época e continua a nos mover até hoje, até o nosso presente século. O que a Bíblia é para você? E eu termino lendo o texto que nós começamos a ler. Um pilar é essencial para a nossa vida. E o texto que lemos no começo de Isaías 29:13 diz o seguinte: visto que esse povo se aproxima de mim, com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por obras. Meu querido, que essa palavra de confrontação não chegue até nós. Ou se ela chegar, que haja arrependimento, que haja mudança de mentalidade, que haja o reencontro com as sagradas palavras da palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e que esse pilar da fé cristã nunca seja esquecido por essa igreja, para a glória do nosso Deus.